Boa noite, boa noite. Quinta-feira, dia de live, hoje live solo. E hoje eu quero trazer um tema bastante interessante, que é sabedoria igual conhecimento mais ação. E eu queria que você participasse trazendo as suas perguntas, trazendo as suas dúvidas, trazendo as suas experiências, para que a gente juntos possa construir mais sabedoria. E para você que vai assistir a live na íntegra depois do IGTV, compartilhe e comente também, né, com as pessoas que você gosta. Então, vamos aí, vocês que vão entrando, vamos aguardar um momento as pessoas entrarem. Boa noite, Zilar. E aí vai apertando o aviãozinho, vai chamando mais pessoas para participar conosco. Hoje eu acredito que vai ser uma live bem legal. Esse tema é bem interessante e eu tive alguns insights hoje que eu quero dividir com vocês. Enquanto vocês vão apertando o aviãozinho aí, eu vou também mandando aqui para mais pessoas para participarem da live. Vai apertando o aviãozinho, vai apertando também o coraçãozinho, que o coraçãozinho vai mostrando para o Instagram que essa live ela é relevante e que vale a pena outras pessoas também assistirem. Então vamos para cima. Já apertaram o coraçãozinho, já apertaram o aviãozinho. Vamos apertando aí o aviãozinho, o coraçãozinho. Enquanto vocês apertam aí, eu aperto aqui e chamamos assim mais pessoas. Boa noite, Jade. E é isso. Hoje o assunto é sabedoria igual conhecimento mais ação. Acredito que, como sempre, né, os nossos temas aqui são bem polêmicos, né, são temas que fazem a gente refletir, né, de verdade sobre alguns temas do dia a dia e que às vezes a gente dá pouca ou nenhuma, né, atenção, né? A gente vive aí muitas vezes no piloto automático e acaba deixando passar algumas coisas que são de suma importância para que a gente realmente viva do jeito que a gente quer viver, né? E hoje o tema é conhecimento. Vou até fixar o tema aqui. E vocês que quiserem mandar perguntas, já pode mandar as perguntas. Sabedoria é igual enquanto isso, vai apertando aí o aviãozinho para a gente já começar. Conhecimento. Então esse é o nosso tema de hoje. Sabedoria é igual conhecimento mais ação. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos dissertar sobre esse assunto. E para começar, né, a sabedoria, muitas vezes as pessoas colocam como pessoas sábias apenas as pessoas mais antigas, né, as pessoas com mais experiências. E não está errado de tudo, né, delegar essa habilidade, essa característica às pessoas mais antigas. Mas isso não tira o mérito das pessoas mais jovens também de já adquirirem a sabedoria. E como a nossa equação aqui é sabedoria é igual conhecimento mais ação. Então, à medida que você, né, com a internet, né, esse boom de internet, todo mundo com acesso à internet, tem muitas informações sendo veiculadas, né, nos canais de internet, né? Então, informações são conteúdos que são muito superficiais, que ficam aí chamando a atenção da gente. E mais cedo ou mais tarde, um desses assuntos pode chamar a nossa atenção. E aí o que a gente faz? A gente entra
né, no estudo para poder entender um pouco mais sobre determinado assunto. Né? Por exemplo, agora nós estamos com um assunto que está aí correndo a todos os lugares aí, que é a Covid. Né? E muitas vezes esse assunto ele vem com informações desencontradas. Né? Alguns médicos falam alguma coisa, outros falam outra, os órgãos, né, da economia falam outros, os órgãos governamentais falam outro, então são assuntos aí que está a todo momento passando aí na timeline, né, da internet de todo mundo. Então, transferir essa informação para estudos e aí transformar essas informações em conhecimento, né, vai levar algum tempo quando se fala em termos de Covid. Né? Mas o conhecimento nada mais é do que a informação levada mais a sério, né? Onde você busca mais fontes, busca mais entendimento para que você realmente conheça sobre aquele determinado assunto. Mas o conhecimento em si, ele não é causa de transformação, né? Porque pode muito bem eu conhecer, né, ter conhecimento sobre determinado assunto, se eu não coloco esse assunto, né, em ação, acaba não acontecendo nada. Não gera transformação, não gera sabedoria, porque a sabedoria nada mais é do que conhecimento levado aí em ação para poder gerar algum tipo de transformação. Né? Então, quando você estuda sobre determinado assunto, mas não coloca esse conhecimento que você adquiriu nos estudos, né, em ação, você acaba, né, não gerando essa sabedoria, não gerando transformação nas outras pessoas. E aí o que acontece? Hoje a gente vê muito que simplesmente estudar demais não gera resultados, né? Pode até te travar em determinados momentos por conta, né, dessa obesidade cerebral, né? Que quer dizer o quê? Você estuda, na hora de colocar em ação, na hora de transformar esse conhecimento em sabedoria, você se acha pouco capaz ainda, né, de colocar alguma coisa em ação. E aí você volta a estudar, estuda, e aí na hora que você se sente capaz para poder colocar em ação, acontece alguma coisa que te tira, né, essa confiança e você novamente fala que não está apto, não está capaz para poder colocar esse conhecimento em ação. E muitos lugares, né, onde a gente pega essas informações e transforma essas informações em conhecimento, né, a gente tem vários canais. Né, a gente tem os livros, a gente tem aí, né, as imersões, a gente tem os cursos, né, que fazem com que as informações elas sejam mais aprofundadas, né, gerando então assim conhecimento a partir daquelas informações. Porém, vou repetir ao longo da live aí várias vezes, conhecimento sem ação não gera a sabedoria. Né? Então a gente precisa, hoje está se falando muito que a gente deve estudar 1 hora e praticar 20 horas. Por que isso? Porque isso vai acontecer que a gente, no campo de batalha, testando esse conhecimento para ver se ele gera realmente alguma transformação, pode ocasionalmente gerar alguns erros. E aí os erros nada mais é do que aprendizado. Né? Formas que você faz alguma coisa que não gera aquele resultado que você imaginava, que você esperava, então você tem que aprender com aquela ação. Né? Toda ação gera algum resultado. Né? O resultado pode ser positivo do seu ponto de vista, acontecendo o que você esperava, ou negativo quando não acontece o que você esperava. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: a sociedade como um todo, ela martiriza, né? Ela condena muito as pessoas que erram. Né? E aí isso causava em mim muito, talvez cause em você também, aquele pensamento: eu preciso estudar mais para que eu não cometa erros. E aí que está o grande erro. Quanto mais você estuda,
menos coragem, menos confiança para entrar em ação você vai ter, né? E aí eu estou aqui para poder te desbloquear sobre esse assunto, dizendo o seguinte: eu concordo quando se fala estude 1 hora e pratique 20. Por quê? Porque assim você vai cair em erros. Você vai errar. Sem sombra de dúvida, você vai errar. Mas aí tem um detalhe que talvez seja transformador. E foi transformador para mim. Quanto mais em ação eu entro, mais eu erro. E aí a transformação vem o seguinte: quanto mais em ação eu entro, mais acertos também eu cometo. Então, da mesma forma que entrar em ação vai me proporcionar, vai ocasionar mais erros, também vai me gerar mais acertos. E quando eu caio em algum erro, eu tenho que pegar esse erro como um aprendizado. E aí, parece que a gente esquece ao longo da vida que errar é preciso, que no erro a gente aprende como não fazer. E aí não repete os mesmos erros. Vou dar um exemplo. Criança, quando está aprendendo a andar, você acha que ela levanta do chão e já sai andando? Provavelmente não, né? Ela vai cair, ela vai começar a esbarrar, ela vai tropeçar, ela não vai conseguir andar, né, durante algumas semanas. E aí, né, parece que do nada, depois de algumas semanas, ela aparece andando, né? Então, a criança, ela é um grande exemplo sobre essa persistência, né, de não ter compromisso com o erro, de errar muito e provavelmente, normalmente, elas não erram na mesma coisa, né? Você pode observar crianças que caem do sofá, provavelmente ela não cai uma segunda vez. E se cair uma segunda vez, é em outro cenário, em outra formação, em outra situação, né, que não é aquela primeira. Então, errar é preciso, tá? Para que você crie conexões, para que você, na próxima tentativa, alcance êxito, alcance, né, o acerto. Outro exemplo, também de criança. Quando começa a falar, ela já tem essa dicção que nós adultos temos, ela já consegue falar todas as palavras. Eu lembro da minha sobrinha, hoje ela tem 19 anos, né, que quando ela começou a falar, ela não falava a letra R de jeito nenhum, não falava, né? E aí era engraçado, que ela até quase que engasgava na hora de falar meu nome, né? E era engraçado. Ela me chamava assim: ô tio, afa, né? Tentando falar o R. Era lindo. Então, esses erros fazem com que a gente aperfeiçoe as nossas ações. Provavelmente, aperfeiçoando as nossas ações, a gente não vai cometer os mesmos erros. E a gente não cometendo os mesmos erros, a gente vai cair, então, nos acertos. Então, erre muito, erre barato e não erre nas mesmas coisas, né? Talvez você já tenha ouvido essa expressão, talvez você já tenha ouvido essa frase. E, no princípio, pode não fazer muito sentido, né? Porque a gente é cobrado pelos acertos. A gente sempre ensinado que a gente não pode errar, ou a gente não deve errar. Isso é um grande erro que, principalmente, os pais fazem com as crianças, né? Porque os pais são aquelas pessoas que têm aquele primeiro contato com a gente, né? E um detalhe, eles não fazem, nós não fazemos, porque eu tenho 2 filhos, eu acabo incidindo algumas vezes nesses erros, né, de tentar limitar a criatividade das crianças, e quando eu me pego, né, eu falo, não é bem assim, não é o não que eu quis dizer, eu quis só para tomar cuidado, né? Tanto é que hoje eu tenho uma frase que eu coloquei para eles, para que minimize esse não meu à criatividade deles, que é a seguinte: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Aí eu coloco: primeiro, pergunte o papai ou a mamãe. Para quê?
para que vocês consigam fazer essa atividade com mais eficiência, com mais alegria, com mais resultados, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero continuar dando autonomia para eles, eu quero continuar que eles sejam criativos, mas em momentos que eu ou a minha esposa não esteja perto deles, que eles nos chamem, né? Para que a gente dê ali os aparatos para que eles, se errarem, não seja fatal, né? Porque às vezes as crianças, por serem, né, tão inocentes quanto ao perigo, né, elas podem até cometer algumas coisas que podem gerar alguma sequela, né? Então, para que isso não aconteça, a frase é assim: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Primeiro, pergunte o papai e a mamãe para que vocês façam com mais alegria, faça com mais eficiência e tenha melhores resultados, né? Então, eu acredito, né, tem funcionado essa frase. Eu não tenho limitado a criatividade deles. E aí, para continuar, muitas vezes a gente delega para as outras pessoas, né? A gente delega para as outras pessoas as decisões sobre a nossa vida, né? A gente delega para outras pessoas algumas decisões que deveriam e que são só nossas. Por exemplo, algum projeto que você queira fazer, né? Alguma coisa que você queira desenvolver, quando você pergunta para as pessoas se devem ou se não devem colocar em prática, você está esperando dessa pessoa, você está delegando a aprovação para outra pessoa. Com isso, você provavelmente vai deixar de colocar o seu conhecimento em ação. E se você não coloca o seu conhecimento em ação, provavelmente você não vai gerar uma transformação, não vai gerar uma sabedoria, né? Então é importante que a gente assuma desde sempre a nossa identidade, que a gente assuma a nossa responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, né? Para que os resultados sejam única e exclusivamente mérito nosso. E aí eu falo mérito tanto dos erros quanto dos acertos. Porque a gente foi criada, e aí a sociedade que condena muito o erro, ela exalta as pessoas que conseguem acertar e denigrem as pessoas que erram, né? Então, quando a gente erra, provavelmente a gente coloca ou delega, né, esse erro a outras pessoas, terceiriza o erro, né? Eu não consegui fazer determinada coisa, eu não consegui colocar um projeto em ação porque a minha esposa não quis, né? A minha esposa não me apoiou, ou meu pai não me apoiou, meus irmãos, minha mãe, enfim. A gente coloca a culpa, terceiriza essa culpa ou essa inação ou esse erro a outras pessoas. A ponto que se a gente pegasse os nossos erros e aprendesse com eles, a gente teria muito mais confiança para entrar em ação novamente e assim, né, conseguir melhores resultados. O que vocês estão achando aí, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, aperte aí o aviãozinho para chamar mais pessoas e aperte também o coraçãozinho para que o Instagram mande essa mensagem para outros lugares, né? E aí, continuando. Continuando essa questão de conhecimento mais ação gerando a sabedoria. O que mais que eu quero trazer para vocês? Quando a gente fala desse conhecimento, e isso vem, ao meu ver, né, eu venho fazendo isso, que quando criança, né, ou a gente tem aquela herança hereditária, que é o seguinte, que a gente precisa estudar, passar por todo o momento de escola, né, fazer uma faculdade, para depois arrumar um bom emprego, né, e assim ter uma estabilidade para que a gente viva a vida tranquila. Porém, a gente perde um pouco
a noção disso que a gente está falando. A gente adquire muito conhecimento e pratica muito pouco. Não sei se vocês têm essa percepção da escola do modo tradicional que é. A gente tem muito conhecimento, são muitas matérias, são muitas avaliações, mas as avaliações elas não contemplam a prática. A gente tem pouca prática hoje nas escolas. Então, isso acaba fazendo com que a gente entre menos em ação, a gente tenha menos confiança em colocar esses conhecimentos em ação. E aí, com a internet e a possibilidade de você ter contato com pessoas do mundo inteiro e com isso também adquirir conhecimento de outras pessoas que não necessariamente são aquelas pessoas que estão ali na escola, que a gente tinha o professor como aquela pessoa sábia, porque tem muito conhecimento, que por ter muito conhecimento está passando, transferindo parte desse conhecimento para a gente, então a gente meio que idolatrava os professores há tempos atrás. Isso não é ruim, se a gente levar em consideração que talvez fosse a principal fonte de conhecimento que a gente tinha. Porém, a evolução da informação, da informática e essa possibilidade de você ter contato com todas as partes do mundo, quase ou é real, ou em tempo real, o delay aí vai ser muito pouco. Então, em tempo real, a gente tem acesso a informações do mundo inteiro. E aí, de acordo com o nosso interesse, a gente pode aprofundar nessas informações, transformando assim essas informações em conhecimento. E posteriormente, colocando essas informações, esse conhecimento em ação, a gente alcance a sabedoria. E aí um assunto que eu quero entrar agora na nossa metade da live aí, talvez seja um assunto mais denso. E eu queria que vocês prestassem atenção e me dessem o feedback de vocês para ver se a percepção que eu tive desse assunto se é a mesma que vocês vão ter. Então me ajude nisso aí, tá? Hoje eu estava acabando de ler esse livro aqui, tá? Esse livro aqui eu já tenho um tempo que eu estou lendo ele e fiquei um tempo sem ler. Peguei outros livros para ler e ficou faltando justamente o último capítulo. E aí o interessante desses últimos meses para cá é o seguinte, muitos dos livros e muito das minhas leituras têm sido voltada à Bíblia, tem sido voltada à Bíblia. Por quê? Porque há uns 5, 6 meses atrás eu tive uma experiência que foi interessante. Deixa eu contar para vocês qual foi essa experiência. Eu estava conversando com uma líder que eu tenho na igreja que eu frequento e ela falava que tinha um pouco de receio, um pouco de medo de conversar com pessoas que frequentam igreja, igrejas evangélicas. Eu perguntei, mas por quê você tem receio de conversar com essas pessoas? Rafael, porque essas pessoas, elas leem muito a Bíblia, elas têm muito conhecimento da Bíblia, tudo que elas falam, elas colocam um versículo para poder embasar aquilo que elas estão falando. Eu falei assim, aí, e qual que é o erro disso? Eu falei, não, Rafael, eu tenho medo porque dependendo do tempo que eu conversar com essa pessoa, dependendo da pessoa, ela pode me convencer a trocar de igreja. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar o seguinte, não faz sentido nenhum esse medo que ela está tendo, desde que ela faça o mesmo. Se a pessoa tem conhecimento porque lê a Bíblia, por que ela não lê a Bíblia? Para ter esse conhecimento e, se necessário for, colocar os versículos igual essas pessoas colocam. E aí eu fiz isso. Comecei a fazer isso. Já que é uma possibilidade, uma dúvida, eu vou começar a ler. E comecei. Não tenho, e já tem uns 6 meses que eu estou lendo, não tenho interesse nenhum, ou pretensão nenhuma de decorar, tá? Quero entender, quero conhecer, quero tirar várias dúvidas,
mas não tem aquele interesse de ficar falando, não, isso está em tal parte, tal livro, tal versículo, isso, pelo menos por enquanto, não é o meu interesse. E aí, qual que é o grande lance? O que eu comecei a perceber? Esse livro, por exemplo, não mostrei a capa, ele é do Napoleão Hill, ele tem 700 páginas, é um livro de mais de 25 anos de pesquisa que ele fez, né? E ele pesquisou os maiores líderes que tiveram nos Estados Unidos na época de 1930, né? Então, essa pesquisa dele durou 25 anos, mais ou menos. Então, ele entrevistou muitas pessoas bem-sucedidas no ramo empresarial e aí descobriu e compilou, né, que essas pessoas elas pensam mais ou menos da mesma forma, né? Elas têm os mesmos princípios, elas trabalham de acordo com esses princípios fazem com que elas tivessem esse sucesso, né? No caso desse livro aqui, ele é dividido, ele coloca 16 leis do triunfo, né? 16 leis que fizeram com que essas pessoas alcançassem esse sucesso empresarial, né? Só que aí o grande detalhe que tem e que fortaleceu essa vontade que eu tenho, que eu estou tendo e lendo todo dia a Bíblia, é que tem muita coisa que é colocada aqui que eu consegui encontrar aqui também, né? Então tem algumas citações no livro que citam, né, as passagens bíblicas. No livro aqui, por exemplo, do Napoleão Hill, ele não coloca versículos, não coloca essa citação bíblica como é, né? Mas ele cita, né, que são passagens bíblicas e que esses princípios bíblicos, eles são de suma importância e foram de suma importância para que essas pessoas alcançassem o sucesso. E hoje, lendo o último capítulo desse livro, ele me veio e pegou bastante sobre um assunto, né? O 16º capítulo e a última, né, é a regra de ouro. E qual que é essa regra de ouro? Como que ele coloca essa regra de ouro nesse livro? Ele coloca a regra de ouro e explica ao longo do capítulo sobre ela, que é o seguinte: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. E isso deu uma pane no meu cérebro, na explicação em si que ele colocou sobre essa passagem. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Então é uma frase que eu quero trazer para que vocês reflitam, né? E aí, esse exercício de refletir e de estudar é justamente o que a gente está fazendo, né? Transformando informação em conhecimento. E esse bate-papo nosso aqui, a gente está entrando em ação nessa discussão para que a gente transforme esse conhecimento em sabedoria. Por isso que eu quero que vocês reflitam essa frase. Faça ao outro, ao próximo, o que você gostaria que fizesse com você. E aí, dentro dessa explicação, ele coloca outras citações bíblicas também, né? Eu não marquei e eu não vou procurar aqui, senão vai acabar alongando e a gente perdendo um pouco de tempo. Mas tem uma passagem aqui, deixa eu só ler uma parte do livro, um parágrafo aqui. Uma vez concedido o poder criativo a nossos pensamentos, chega ao fim a luta por nosso próprio caminho, por obtê-lo à custa dos outros. Pois, visto que em termos de hipótese podemos criar o que queremos e a maneira mais simples de conseguir o que queremos não é arrancando dos outros, mas fazendo por nós. E visto que não há limite para os pensamentos, não pode haver necessidade de esforço excessivo.
E para todos que fazem seu caminho desta maneira, há de ser banida toda a contenda, escassez, doença, tristeza, né, de toda a face da terra. E aí, no outro parágrafo, ele fala da seguinte forma, né, que a Bíblia fala, tá bem embasada nesse assunto, que fala, seja feita conforme a sua fé. Então, ele coloca essa relação que a gente é produtor da nossa realidade, porque a gente tem a capacidade de pensar e esses pensamentos a gente cria a nossa realidade. E aí que vem o boom, a pane que deu no meu cérebro, que é justamente sobre a frase: faça ao próximo aquilo que você queira que faça com você. E aí que veio o seguinte: todos nós vivemos na nossa bolha, né? Eu crio a minha realidade, a Edna cria a realidade dela, a Renata cria a realidade dela, a Zilá cria a dela, e cada um quer defender a sua bolha, quer defender a sua realidade, quer defender as suas crenças, né? E aí, quando se fala não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você, né? Fica aí meio que controverso, né? E aí foi o que me fez pensar, refletir. Eu tirei a foto dessa página e mandei nos meus grupos para que as pessoas também lessem e a gente discutisse para ver se foi, né? Ou se elas tiveram a mesma percepção que eu. E aí, qual foi a percepção que eu tive? Né? Eu vou falar para vocês, e se vocês concordarem ou discordarem ou tiverem uma outra opinião, vocês colocam aí para a gente debater, né? A percepção que eu tive foi o seguinte: talvez não, a gente é muito pessimista, né? A gente sempre leva as coisas para o lado ruim, infelizmente, né? Então, o que eu coloquei aqui? Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco não quer dizer que os outros ou o próximo irá fazer ou agir conosco, né, como nós agimos. Mas a gente cria aquela ilusão de que as pessoas irão fazer conosco as mesmas coisas que a gente faz com elas. Deu um bug no seu cérebro também? Deu uma pane aí também? Então, o que eu refleti nesse sentido? Muitas vezes a gente imagina, olha, pega essa reflexão. Às vezes a gente imagina que as pessoas possam nos fazer algo de ruim. E diante desse pensamento de que as pessoas vão fazer algo de ruim conosco, o que a gente faz? A gente faz primeiro. E aí a consequência é aquilo que a gente imaginava. Olha que incrível. Então, se eu não posso fazer aquilo que eu não quero que as pessoas façam comigo, a primeira coisa que eu devo fazer, e é isso que me veio a reflexão, eu devo dar crédito para as pessoas primeiro. Eu devo acreditar nas pessoas primeiro. Por que eu devo acreditar nas pessoas primeiro? Porque se eu acredito nas pessoas que elas são boas, que elas são honestas, que elas são leais, que elas são fiéis, que elas querem o bem, né, das outras pessoas, né, se eu der esse crédito para elas, consequentemente, isso eu vou receber de volta. Faz sentido para vocês? Então, eu agora eu estou me policiando justamente para entender ou controlar esses pensamentos. Eu não vou, isso já é uma decisão minha, eu não vou pensar de forma pejorativa em relação às outras pessoas. Para quê? Para que eu crie, né, musculatura, porque eu vou treinando, eu vou domando, eu vou governando sobre os meus pensamentos,
né? E colocando crédito às outras pessoas, isso, consequentemente, vai ser cascateado para mim. Faz sentido para você? Então, fazer ao próximo só aquilo que eu quero que faça para mim é o primeiro passo para que a gente tenha, né, uma sociedade transformada. Não adianta eu querer que o governo mude se eu não mudar. Não adianta eu querer que a minha esposa mude se eu não mudar. Não adianta eu querer que meus pais mudem se eu não mudar. Então, o primeiro a dar crédito para as outras pessoas tem que ser eu. Se eu fizer isso, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão me dar crédito também. Elas vão ver em mim aquelas qualidades que eu estou dando de crédito para as pessoas. Falei demais, agora eu quero ouvir vocês. Quero ver o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando sobre esse assunto. A Zilá é engraçada. Ela colocou aqui: faça o que o outro gostaria que fizesse com ele. E se ele gosta muito de quiabo e a outra detesta? Mas tem alguma coisa que essa pessoa goste também, né? Muito. Então faça o que a pessoa goste, né? E diga para ela o que você gosta. Se essas duas pessoas for, né, próximas aí, é você saber o que as pessoas gostam, consequentemente elas vão querer saber o que você gosta, né? Nesse exemplo aí de comida. Minha esposa, por exemplo, não gosta de milho. Não gosta de milho. Já a minha filha adora, né? Então é saber, e a gente só vai saber se a gente perguntar, tá? E uma outra coisa que a gente não é treinado, a gente não é incentivado é a fazer perguntas, né? A gente não foi ensinado pra gente, né, o poder que tem as perguntas. E a gente só vai saber qual é o pensamento, qual é a ideia, qual é o objetivo das outras pessoas se a gente fizer pergunta. Então, tire da cabeça essas duas coisas: o medo de errar e o medo de fazer perguntas. Se você perder esses dois medos, se você entrar em ação nesses dois quesitos, entre em ação, né? Entre em ação porque você já pode ter em mente que pode errar. Não que você vai fazer de qualquer jeito, entenda isso. Não é que você vai fazer de qualquer jeito, mas a possibilidade de erro tem. E se você não tiver aquele resultado que você deseja, pegue aquele erro, pegue aquele fracasso e entenda, tire algum aprendizado dele, para que você na próxima ação, né, faça uma ação mais assertiva e consiga, né, os resultados que você deseja. E o outro é fazer perguntas. Não converse, né, isso eu já venho treinando comigo. Dificilmente eu falo com as pessoas de forma afirmativa. Eu sempre falo com as pessoas com um ar de perguntas. Para quê? Para que eu não caia naquela contradição. Porque é o seguinte, outra coisa que eu entendi e que eu acho que faz bastante sentido, e eu venho utilizando disso, que é o seguinte: eu tenho razão de tudo que eu falo, eu tenho razão de todas as ações que eu empreendo. Correto? Da mesma forma que eu tenho razão nas ações que eu faço, você também tem. E aí que entra aquela contradição, né? Se eu tô certo, a outra pessoa tá errada. Mas aí que tá o grande erro. Se eu tô certo, a outra pessoa também tá certa. Só que eu tô certo na minha visão e a outra pessoa está certa na visão dela. É aquela famosa charge que a gente provavelmente já viu, né? Tem duas pessoas, uma frente à outra, e um número desenhado no meio delas. Uma vê
como o número 6 e a outra vê como o número 9. Quem está certo? Quem está certo? A que vê o número 6 ou a que vê o número 9? Nenhuma das duas. As duas estão certas. Só que cada uma está certa no seu ponto de vista, né? E aí, quando você expõe para outra pessoa o seu ponto de vista e tenta trazer ela para ver, né, com a sua visão, nesse caso aqui, era uma pessoa vir para o outro lado e depois chamar a pessoa para também ver como ela está vendo. E assim, as duas iriam entrar em consenso que as duas estão certas. O que difere uma pessoa da outra são os pontos de vista, né? Então, faz muito sentido a gente começar a nos policiar e a treinar essa questão da audição ativa. Eu preciso ouvir, eu preciso entender qual que é o objetivo da pessoa. Mesmo que eu tenha inicialmente uma opinião contrária, eu preciso de verdade tentar entender qual que é o ponto de vista da pessoa. Para que depois eu coloque o meu ponto de vista e consiga trazer ela para o meu espectro, né? Então, faz muito sentido que a gente exercite esse controle, esse ímpeto de falar. Porque muitas vezes eu, por exemplo, e aí dentro de casa isso acontecia muito, que minha esposa começava a falar e eu já começava a interromper, colocando a minha opinião, sem que ela falasse a opinião dela. E aí, muitas vezes, aquilo gerava conflitos, né? Deixa eu só ler um pouco aqui os comentários. A Anne falando, total sentido, acredito nesse ponto de vista. A Sônia falou, dando o que recebe. A Mayra, a Mari Araújo, falou verdade, total sentido, cobramos dos outros, mas não fazemos nada. A Anne falou de novo, na minha vida, a primeira percepção que todos são bons. É verdade, todos são bons. O valor do relacionamento, as pessoas têm que me provar que não são bacanas. Verdade, verdade. Medo de errar, meu maior bloqueio. Mari, perde esse medo. Errar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A Anne falou que não existe certo e errado. O que vai existir é realmente esse ponto de vista. O meu ponto de vista, no meu ponto de vista eu estou certo e você no seu ponto de vista também está certo. Então o que a gente precisa é entrar, né, em entendimento. Eu entender o seu ponto de vista da mesma forma que você entenda o meu. Melhor errar tentando acertar do que não errar. Isso mesmo, Zila. Vamos para cima. Então, durante muito tempo eu acreditava que se eu não fizesse nada, era melhor do que errar. E aí eu comecei a entender o seguinte, a gente tá aqui, vamos colocar 3 pessoas na mesma posição inicial. Uma vai e acerta. A segunda fica com medo desse erro e não vai. E a terceira vai e acerta, né? Vai e acerta. Então ela ficou um pouco mais na frente, correto? O que acontece? A que errou saiu na frente da que não fez nada, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, que se eu entrar em ação, eu vou estar na frente de quem não entra em ação, né? Eu comecei a perder medo de errar. E aí eu paro de ser muito crítico, né? Eu paro de ser crítico. À medida que eu deixo de ser crítico, né, eu diminuo essa minha crítica pessoal, né? Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos, que fica aí nos prendendo, né, quanto ao erro, né? A partir do momento que eu parei de me cobrar, né, todos os acertos em todas as ações, eu comecei a entrar mais em ação e, consequentemente, eu comecei a acertar mais. Por quê? Porque quanto mais ação você empreende, mais possibilidade de erros você tem.
mas também mais possibilidade de acertos. Ação é igual aprendizado. Isso aí, Renata. Errar faz parte do processo de crescimento para acertar. Ok, isso mesmo, Eli. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Qual a importância de conhecer a ti mesmo? Vamos lá, pergunta aqui do Anderson. Qual a importância de conhecer a ti mesmo? Primeiro ponto de vista que eu tenho em relação a isso, Anderson, é o seguinte. A partir do momento que eu conheço quais são os meus limites, quais são os meus bloqueios, eu vou entender se eles fazem sentido ou não. E fazer sentido quer dizer o seguinte: será que esse medo que eu tenho, será que essa trava que eu tenho, será que esse bloqueio está me ajudando a não correr risco, ou ele está apenas me atrapalhando não entrar em ação? A partir do momento que eu entendo essa situação, se é uma situação que ele está me defendendo de algum perigo, né, eu continuo com ele e começo a observar. Se não faz sentido, né, se não é uma situação de perigo, né, de vida ou morte, eu começo a enfrentar. E aí é uma coisa que eu venho falando nas lives que eu venho fazendo, que fez sentido, faz sentido para mim, e eu venho aumentando a cada dia, é começar com pouco. Se você identificou um medo, se você identificou algum bloqueio, né, comece a enfrentar. Né? Igual aqui a Mari, eu acho que falou aqui, que tem medo de errar. Mari, pega uma situação que você sabe que vai dar errado. Pega uma situação que você sabe que vai dar errado. E comece a fazê-la. Né? Um exemplo bacana que eu fiz foi o seguinte. Vocês estão vendo aqui, eu tô meio que barba e tal, aí ela vai crescendo. Eu tô de barba, né? Eu fico de barba porque eu não gosto de fazer, né? De ficar raspando. Então eu deixo crescer, na hora que tá grande eu passo a máquina aí de boa. Enfim, aí um dia eu fui fazer a barba, tava grande, e eu passei a máquina, tirei a barba e ficou o bigode. Na hora que eu olhei aquele bigode daquele tamanho, eu comecei a rir sozinho. Aí eu fui mostrar para minha esposa e para meus filhos. Na hora que eu mostrei, eles falaram assim: nossa, que feio, que ridículo, tira isso logo e tal. Sabe o que me veio? Eu falei assim: eu vou ficar com esse bigode. Vou ficar com esse bigode porque eu tenho que enfrentar isso. Né? Muitas vezes eu fico esperando a aprovação das pessoas e agora eu não vou ficar assim mais não. Eu vou deixar esse bigode. Por que eu deixei o bigode? Inicialmente eu ia deixar só aquela noite. E aí no dia seguinte eu ia tirar. E aí eu fiquei com o bigode uma semana. E aí o incrível que aconteceu foi o seguinte: eles pararam de falar. Que estava feio, que estava ridículo. Não sei se eles pararam de falar porque acostumaram ou pararam de falar porque eu não estava dando a mínima importância. Então é isso que é interessante, né, sobre o autoconhecimento. A partir do momento que o que eu quero fazer faz sentido para mim, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer por mim, não para agradar as outras pessoas. E aí, a partir do momento que eu faço e que aquilo me faz bem, me faz sentir bem, o que vai acontecer? É aquilo que eu falei sobre a frase: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se eu faço isso por mim, isso acaba refletindo nas outras pessoas. Se eu não levo em consideração o que as pessoas vão falar de mim, eu paro de falar sobre as pessoas. Eu paro de criticar. Ah, olha a roupa que essa pessoa está usando, olha o corte de cabelo, olha... Enfim, eu parei, acabou. Não falo mais das outras pessoas, né? Porque se elas falarem de mim não vai fazer diferença nenhuma, então eu acredito que para elas também o que eu falar não vai fazer diferença. Então para que eu vou falar? Então esse é um ponto. A partir do momento que eu não levo em consideração o que as pessoas falam e que não faz sentido para mim, eu também não vou falar, né, sobre as outras pessoas. E aí o que acaba? Fofoca. Fofoca vai para a estaca zero. Tá fazendo sentido, pessoal? Vai para a estaca zero
a questão da fofoca. E aí o que acontece? Eu começo a ter mais confiança, mais autoestima eleva, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo o que me faz bem, o que faz sentido para mim, tá? Justamente, o Luiz, a gente acaba com esses comentários que não vai engrandecer em nada. Se eu não tenho nada de bom para falar sobre as pessoas, fica calado. Fica calado. Melhor coisa que tem, né? E aí vem aquelas colocações, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, é porque a gente escutar mais do que fala, né? Então faz todo sentido. Se não tem nada de bom para falar, não fala. Se você não leva em consideração o que as outras pessoas falam e que não faz sentido para você, então não faça o mesmo. Então, essa parte do livro, que conta justamente sobre isso, né, fez com que eu ficasse aqui, eu fiquei aqui à tarde aqui mais ou menos 1 hora, só pensando nisso, só refletindo isso. Porque faz todo sentido. E outro sentido que eu falei com vocês, né, para quem não pegou, desse livro aqui, deve ter pelo menos umas 100 citações desse aqui. E a gente foi educado, né? Educado não seria a palavra, a gente foi doutrinado, a gente foi treinado a não pegar esse livro para ler. Talvez seja um dos grandes erros que a sociedade nos coloca, né? Ela quer tirar, né, Deus, o Criador, o universo, a energia, qualquer palavra que você queira utilizar e que você utiliza que representa o Criador, né? Cada um tem a sua crença e aqui eu não quero entrar em nada religioso porque não é o objetivo. Mas esse livro, né, a Bíblia, ele é utilizado nas mais diversas religiões, né? Cada um utilizando aí da sua forma, algumas fazem algumas traduções, enfim, mas utilizam isso como um pilar. E a gente foi ensinado que só nesses locais que esse livro, né, que a Bíblia, deve ser lida. Então, acaba que a gente perde o contato. E aí, quando eu vi que esse livro, né, que já tem mais de 70 anos, né? Mais de 70 anos, ou praticamente 90 anos aí, né? 2020, praticamente 90 anos. E que tem esses princípios pautado na Bíblia e que esses princípios, é aí que é o grande detalhe, que esses princípios, que essas passagens, que essas citações foram, né, de suma importância para que essas pessoas tivessem o sucesso que elas almejavam, eu falei, faz todo sentido, mais uma vez, ler esse livro todo dia. Ah, Rafael, mas é difícil, a linguagem é difícil. Eu sei, eu também acho, né? E aí, às vezes, eu leio um capítulo no dia porque eu não entendo as palavras, e aí eu fico lendo, e aí eu procuro, né, o significado e vou ali labutando para entender. Então, faz todo sentido você recuperar. Se é que você já leu, é recuperar. Se você nunca leu, é pegar para ler. E aí, Rafael, como é que lê? Pega uma página e lê. É o que eu faço. Não tem nenhum roteiro, não tem nenhum script. Pelo menos eu não uso, né? E tenho gostado, tem me ajudado, tem feito com que eu reflita, né, sobre algumas ações, né, algumas não, sobre as minhas ações, e essa frase de hoje, ela pegou e eu achei interessante, eu fiquei mais de hora pensando sobre ela, mandei para o pessoal do grupo, para que eles refletissem também, né, Anne, essa foi a página que eu te mandei lá, né, mandei para algumas pessoas que a gente está conversando, que a gente está contribuindo um com o outro, então faz sentido que eu divida
essas coisas também com essas pessoas, né? Então, faça com o outro aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. Isso faz muito sentido. E pare de imaginar o negativo nas outras pessoas. Para de pensar isso das pessoas. As pessoas não são ruins. As pessoas não são ruins. Não imagine que elas vão querer só o seu mal. Para com isso. Porque se a gente pensa dessa forma, a gente vai agir como se isso fosse verdade. E não é. Então, dê crédito para as pessoas. Dê crédito para elas sobre qualquer situação. Que elas são honestas, que elas são determinadas, que elas são boas, enfim. Faz todo sentido. Se não a curto prazo, vai fazer sentido a longo prazo. Não queira ser imediatista. Não queira ter o resultado imediato. Faça que isso é outra coisa que está aqui e que está aqui, que é a lei da semeadura. Não adianta você querer colocar a semente no solo hoje e, com o passe de mágica, ela sair e frutificar. Você precisa semear e aí você dá crédito para as pessoas. É essa semeadura, né? É essa semeadura. Se você dá crédito para as pessoas positivamente, mais cedo ou mais tarde você vai colher essas vibrações positivas também. Então, faz todo sentido que você faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizesse com você. E que tenha pensamentos positivos sobre as outras pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas, né, vão dar crédito para você. E aí vem um outro detalhe. Não necessariamente a mesma pessoa. Mas o conjunto da obra, né, vai fazer com que você receba esse retorno de vibrações positivas. Ah, Rafael, mas eu já fiz tanta coisa boa para tantas pessoas e elas não me retribuíram. Talvez seja por isso. Você fez esperando retribuição. Faça sem esperar a retribuição também. Simples assim. Quando eu fazia para as pessoas esperando algum tipo de retribuição, eu ficava frustrado. Justamente por isso. Porque eu já imaginava que elas não iriam fazer. Olha que doido. Eu fazia esperando a retribuição, mas já pensando que não seria retribuído. E o que acontecia? Não era retribuído. Então pare de ter pensamentos ruins sobre as pessoas. E aí me veio uma frase que está aqui também na Bíblia. Eu não vou saber falar porque, igual eu falei com vocês, tem pouco tempo que eu estudo e não é objetivo decorar. Que fala justamente sobre... Eu acho que tem nesse livro aqui. Pera aí, só um pouquinho. Eu acho que vai dar tempo. Aqui. Só um pouquinho. Aqui. Que é uma passagem bíblica também. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Então, quer dizer, o próprio Criador já fala com a gente que ele sabe qual o pensamento que ele tem sobre a gente. A gente não sabe qual é esse pensamento. Mas o pensamento dele é de paz e não de guerra. Então, as pessoas são boas. Pense nisso. Pessoal, está acabando aqui o nosso tempo, tá? Se ficou alguma dúvida, mande o direct, né? Comente lá, que vai ficar gravado aqui no IGTV. E compartilhe com outras pessoas essa live, que eu acho que foi uma live bem louca, do ponto de vista que a discussão aqui foi bem densa, né? Talvez as pessoas precisem assistir ela na íntegra para poder entender a profundidade que foi, tá? Então eu queria agradecer a presença de todos e tenho aí uma boa noite. E quem não assistiu, vai lá no IGTV e assiste, tá joia? Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.